Boa tarde, meus amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Diário de um Parapsíquico. Antes de começarmos esse vídeo, já peço para você dê o seu like, compartilhe esse vídeo para as pessoas que você achar que tem interesse nesse tipo de informação. Claro, é uma informação um pouco diferente, um pouco mais específica, ligada aos assuntos da pesquisa da consciência, ao parapsiquismo, parapsicologia, conscienciologia, projeciologia e assim por diante. Então, o vídeo que eu quero trazer para você hoje, o assunto, quer dizer, que eu quero trazer para você hoje, é um assunto muito específico que saiu de um diálogo que eu tive num grupo do WhatsApp, um grupo de terapeutas. Então, esse diálogo ele diz respeito a um artigo que eu escrevi. Já faz um tempo que eu escrevi esse artigo, já vou ver a data aqui. Isso foi postado, eu não tenho aqui na mão, mas o título do artigo é Do crime da falsa identidade na prática mediúnica no Brasil. Reflexões gerais. A discussão nesse grupo foi motivada a partir do envio de um vídeo de um médium chamado Robson Pinheiro, que publica supostas incorporações no YouTube. Eu digo supostas porque, no meu ponto de vista, na prática que eu tenho já de mais de 20 anos já na área de investigação, na experiência da área mediúnica também, eu acho realmente, considero cientificamente bastante improvável que sejam processos de incorporação fidedignas de uma inteligência extrafísica que se comunica através da pessoa do médium chamado Robson Pinheiro. Tá? Ele é um exemplo ali, que foi um vídeo que foi o fator desencadeante dessa discussão nesse grupo. Então, naquela época, eu recebia vários vídeos desse e me inspirei a escrever esse artigo, tá? Que vou ler em algumas linhas gerais. O artigo, ele repetindo, é do crime da falsa identidade na prática mediúnica do Brasil. Primeiro que eu quero colocar para você que é o seguinte: crime da falsa identidade está no Código Penal, o artigo 307, diz o seguinte: atribuir-se ou atribuir a terceiro, no caso atribuir-se, no caso do médium é atribuir-se, ou atribuir a terceiro falsa identidade, para obter vantagem em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. O que significa isso aqui? Atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade. No caso da mediunidade, território muito, muito, muito delicado. Por quê? Porque nós não temos como provar cientificamente ainda que o médium, no caso, vamos colocar aqui o médium X, qualquer médium, vamos chamar aqui o médium X, ele realmente está a dar passividade, a estar incorporado de uma outra inteligência que não é a dele própria, e que esta outra inteligência se faz uso do seu próprio veículo e das suas cordas vocais, no caso de uma psicofonia, ou pode ser uma psicografia, quando essa inteligência se utiliza da mão, do aparelho, do sistema motor do médium para escrita. Mas no caso aqui é a psicofonia, que a gente está analisando melhor, mas pode ser também a psicografia. Nós não temos, por enquanto, instrumentação para investigação científica, de bater o martelo, do tipo: este médium está mentindo, este médium está fraudando, este médium está cometendo um crime de falsa identidade, principalmente que é fazer-se de ser alguém que não é ele próprio, atribuir-se falsa identidade para obter vantagem. O que significa atribuir-se falsa identidade no caso da mediunidade? Sou eu dizer que sou o espírito X, quando eu não sou,
para obter vantagens, né? Ou causar em proveito próprio, no caso aqui, como está escrito aqui no código, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Em proveito próprio, no caso, para conseguir dinheiro via YouTube, no caso aqui, que é um fenômeno que a gente está observando, que são as incorporações no YouTube, ou mesmo as canalizações no YouTube. E isso significa que nos traz o desafio, vamos dizer assim, o desafio de comprovarmos essa prática de corrupção na prática mediúnica no nosso país, principalmente aqui porque vivemos no Brasil. Então, estamos vindo aqui, aqui a data que eu escrevi isso foi do 18 de dezembro de 2018, que eu escrevi isso aqui, então já faz há um tempo. Então você vê aqui, nós tivemos uma série de denúncias de corrupção, na época a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva e várias outras pessoas ligadas ao Mensalão e ao Petrolão. Na época, recentemente, a denúncia do guru Siri Prembaba, que ninguém imaginava, né? Por abuso sexual a mulheres e seu círculo de discípulos. Um dos casos mais bizarros da história da mediunidade do mundo, que foi o médium brasileiro João de Deus, que já tinha recebido, até o dia 18 de dezembro de 2018, mais de 500 denúncias, que incluía abuso sexual, estupro e outros fatos. Outra questão que caiu à tona também naquela época, a área mediúnica espiritualista, que também envolveu a questão do guru mundialmente famoso chamado Osho, na série publicada na Netflix, Wild Wild Country, que simplesmente expõe que o Osho foi, na época, responsável pelo primeiro ataque bioterrorista dos Estados Unidos, pelo menos é o que diz o documentário, pelo surto de salmonela provocado para que houvesse influências políticas da vila em relação à comunidade nativa, entre aspas, que vivia naquela fazenda onde os adeptos daquela seita, vamos dizer assim, escolheram se fixar. Então, o que eu acho muito interessante é que agora, com essa questão do YouTube, nós estamos vendo fenômenos que para mim são muito chocantes, que é, por exemplo, o caso da médium, da suposta médium, que nós não sabemos se é ou não é, então vou usar aqui a palavra suposta, mas não no sentido pejorativo, da médium Mônica Medeiros e, no caso, o Robson Pinheiro, cujos médiums, ambos, dizem estar incorporando, canalizando cada um duas inteligências alienígenas. E essas inteligências, elas estariam se manifestando através da mediunidade dos corpos desses dois médiuns e estariam estabelecendo comunicação aqui com nós aqui nessa condição de inteligências terrestres humanas, no caso. Então isso é uma coisa muito grave, do meu ponto de vista, do ponto de vista científico, do ponto de vista de parapsicologia científica, de investigação desses casos e principalmente do ponto de vista sociológico e político para o planeta, que nada mais nada menos, essas pessoas estão dizendo que estão incorporando cada um extraterrestre. Um é a tal Sheiliana ou Sheilana e o outro é o tal extraterrestre chamado aqui Golan, pelo que eu anotei aqui. Pelo que eu vi nos vídeos das manifestações, tanto Mônica Medeiros quanto Robson Pinheiro, a respeito
dessas duas supostas entidades alienígenas extraterrestres, sinceramente, patético. Não tem como acreditar naquilo ali. É evidente que aquilo ali é uma enganação. E a gente poderia investigar a veracidade. Eu até proponho aqui uma entrevista, uma tentativa de mensurar se é ou não é um crime de falsa identidade, uma tentativa de trazer para o direito penal, já que para o colega que está nos assistindo aqui, a minha base de formação acadêmica é na área do direito, eu tenho a OAB, então, apesar de estar descadastrado, eu tenho o certificado de concurso da OAB, eu posso voltar a advogar a hora que eu quiser, basta eu pegar a numeração da ordem novamente. Então aqui o meu interesse aqui, como conhecedor da área jurídica, é trazer alguns panoramas para que a gente possa estar averiguando se essas pessoas estão ou não a nos ludibriar, se passando a ser uma pessoa que não são, que é a questão da falsa identidade, que é que atribuir-se falsa identidade para obter vantagem, e um proveito próprio ou para causar dano a outrem, e na medida em que a gente poderia estar trazendo 5 pontos de indagação para essas pessoas, para que a gente possa estar investigando mais detalhadamente se essas entidades são de fato entidades extraterrestres, que são de fato provenientes de outra orbe que não a Terra, e há um nível de, vamos dizer, de fidedignidade, de sinceridade, de caráter, aí no caso do médium, suposto médium comunicante, que é no caso as duas pessoas aqui, mas pode ser qualquer outro médium. Estou colocando aqui as duas pessoas como exemplo, que são pessoas que têm bastantes visualizações no YouTube e estão obtendo vantagens a partir disso. Então, a primeira questão que eu coloquei é a seguinte: você pode acessar esse artigo meu no meu blog, fernandosalvino.blogspot.com. Isso foi em 2018, outubro de 2018, que foi publicado esse artigo. O nome do título do artigo chama "Do crime de falsa identidade na prática mediúnica no Brasil, reflexões gerais". Então é um artigo muito curto, muito tranquilo de ler. Então botei aqui: a prova poderá se dar assim. Na verdade eu botei 6 pontos, mas são 5, tá? Eu errei aqui um ponto. Então, ponto 1. Entrevistar a suposta entidade extraterrestre incorporada nos supostos médiuns quanto a detalhes de sua procedência e pedir informações ultra detalhadas e avaliar o comportamento dos médiuns diante de tais questões. Isso tudo em laboratório, isso tudo dentro de um sistema de mensuração. Por quê? Por que isso aqui? Porque essas pessoas, elas não estão incorporando Joana de Ângeles, aqueles que o Chico Xavier e o Valdo Vieira incorporavam, André Luiz, Emmanuel, que são inteligências humanas, viveram vidas no planeta. Essas pessoas aqui estão dizendo que estão incorporando extraterrestres. Então eu acho que realmente é interesse do planeta, dos governos, dos pesquisadores, dos cosmólogos, dos astrônomos, dos parapsicólogos, dos projeciólogos, dos conscienciólogos, dos ufólogos, que se investiguem essas indagações para que se realmente essas inteligências que estão se manifestando através desses médios são de fato inteligências extraterrestres. E eu digo a minha dúvida, eu parto da dúvida como pesquisador, é que o conteúdo das transmissões, das informações que se sai da boca do médium, vamos dizer assim, não são nada muito profundas, não são nada que fogem muito dos livros de autoajuda, não são nada que fogem muito do conhecimento que o próprio médium tem sobre as coisas que ele mesmo estuda. E isso também já nos coloca numa posição bastante delicada, que é
Eu, Fernando, como pessoa, e eu, Fernando, médium. Aí eu digo que eu estou manifestando a mediunidade aqui, o espírito, sei lá, um parapsicólogo argentino do século XIX. E eu falo português, e eu ainda falo coisas que, se você ver os meus vídeos em que eu supostamente não estou incorporado, não foge muito do conhecimento que eu tenho. Isso aí é um tipo de mediunidade que é bom, é difícil a gente confiar numa mediunidade assim. Então aqui, mas não estou dizendo que não, mas também não dá para a gente dizer que é. Então aqui, o primeiro ponto é, voltando, entrevistar a suposta entidade extraterrestre incorporada nos supostos médiuns, quanto a detalhes de sua procedência extraterrestre, detalhes. E pedir informações ultra detalhadas e avaliar seu comportamento diante das perguntas. Vamos avaliar, ver se a pessoa treme, se a pessoa fica com medo, se a pessoa tenta disfarçar, se a pessoa olha para cima, olha para baixo. Vamos avaliar a reação do médium. Fazer perguntas detalhadas sobre cosmologia. Aí precisaríamos aqui, como na bateria de entrevistadores, de especialistas, pessoas que conhecem cosmologia para indagar essa inteligência extraterrestre. Fazer perguntas detalhadas sobre cosmologia, astrofísica e outras questões sobre as respostas acima acerca da procedência de tal inteligência alienígena, como posição no cosmos, nome do planeta, sistema, Sol, coordenadas exatas, motivos exatos de estarem aqui, etc. 3. Por que não? Usar detector de mentiras de última geração no momento da incorporação, ou da suposta incorporação. Aqui precisaria dar uma arrumada no meu texto aqui, que é no momento da suposta incorporação. Ponto 4. Realizar baterias de entrevistas repetidas e fazer as mesmas perguntas em horas e locais diferentes, com os mesmos médiuns, de modo a comparar as respostas, para avaliar a coincidência das respostas. Por quê? Se for a mesma inteligência comunicante, teremos respostas similares em todos os testes realizados de maneira seguidos dentro dessa bateria de teste. Isso aqui, esse ponto 4 aqui, eu fazia isso quando eu era guri, quando eu ia no centro de Umbanda, quando eu comecei a desconfiar que o médium estava fingindo incorporação, eu fazia uma ou duas perguntas para ele numa sessão. Na semana seguinte eu fazia a mesma exata pergunta, e as respostas não raro eram diferentes. Era outra pessoa respondendo, se dizendo ser a mesma entidade. Na época, a pessoa que eu investigava era a tal entidade que se autodenominava Preta Velha Vó Maria, na época. Então, a Preta Velha Vó Maria era várias inteligências, porque numa vez eu perguntava para essa Preta Velha uma coisa, ela me respondia uma coisa. Da outra vez eu perguntava a mesma coisa, ela me respondia outra coisa, e cuja até a própria semblante, a própria manifestação da face do médium, diante de uma incorporação fidedigna, isso se altera substancialmente. O sensitivo percebe uma alteração facial diferente de uma alteração provocada por um artista que simula uma outra personalidade. Porém, não raro o artista também pode estar incorporando e não saber também desse fato. O processo da incorporação mediúnica é um processo muito complexo que apresenta vários detalhes. Então, ponto 5 aqui, que eu botei 6, mas é 5. Entrevistar os médiuns com perguntas ligadas aos pronunciamentos das respostas das entidades. Entrevistar os médiuns com perguntas ligadas aos pronunciamentos das supostas entidades, assim disponibilizadas em YouTube, de forma que possamos comparar com as respostas dadas pelas supostas entidades. Ou seja, nos vídeos do YouTube, essas supostas inteligências extraterrestres estão falando uma série de coisas, horas e horas de vídeo. Nessas baterias de entrevistas, nós vamos selecionar algumas informações que essas entidades supostamente passaram através desses dois supostos médiuns, e a gente
poderia inclusive selecionar, por exemplo, 50 dessas informações, colocar essas informações num gerenciador aleatório e sortear isso aí sem a influência de qualquer pessoa e sortear pelo menos 10 questões dessas aleatórias, elas seriam geradas na hora da entrevista e a pessoa teria que realmente confirmar, questionar, dizer sim ou não a respeito dessas informações que ela mesma colocou e que, se foi realmente ela vai saber que foi uma informação que ela mesma disse. No caso, né? Supostamente. Enfim, esses 5 pontos que eu coloquei aqui, você que está vendo aqui que é parapsicólogo ou que é pesquisador da área, pontos bastante factíveis dentro de qualquer pesquisa científica de qualquer área. Então, a gravidade do assunto, o momento que nós estamos vivendo, vamos dizer assim, a gravidade dos assuntos ufológicos no atual momento do planeta, nos pedem uma seriedade cada vez maior no trato dos fenômenos parapsíquicos, principalmente associados a incorporações de entidades extraterrestres, que, se é o caso realmente, torço para que seja. A minha hipótese é que não, mas eu não estou querendo comprovar que não. Mas a minha hipótese realmente é que não. É que é a falsa identidade. Isso é falso, não são extraterrestres. Apesar de eu ser um pesquisador de mente aberta, você se vê todos os meus vídeos, todos os meus escritos, eu não sou um cético, cego, materialista, pelo contrário. Por outro lado, torço também para que seja uma comunicação fidedigna. Por quê? Quantas coisas podem se abrir a partir de uma indagação científica realizada com entidades, com espíritos provenientes de outra órbita desse planeta? Diferente do que o Allan Kardec fez no Livro dos Espíritos, nós poderíamos fazer uma série de um questionário extenso, seria um livro dos espíritos extraterrestres. Os espíritos que estão nos livros dos espíritos, as inteligências extrafísicas, os espíritos que se comunicaram através dos médiuns, que comporam as respostas que estão no livro dos espíritos, são todos espíritos ligados ao planeta Terra. No momento em que a gente abre a investigação científica, mais criteriosa ainda do que a usada por Kardec, muito mais criteriosa, por uma esfera de investigação da mediunidade realizada a partir da incorporação de supostas inteligências de procedência extraterrestre, considero que isso é uma coisa muito séria. E por isso é que eu estou dando a devida seriedade a esse assunto aqui. Porque se de 40 médiuns, 39 forem charlatões ou forem enganadores, espíritos zombeteiros, como chamava Allan Kardec, e um for fidedigno, como assim foi realizada a pesquisa científica da mediunidade, do potencial psíquico de centenas de médiuns, milhares de médiuns, mas que bastava 2 médiuns, Senhora Piper e Eusápia Paladino, assim teríamos evidências bastante sólidas de fenômenos parapsíquicos, sem que a gente precisasse extrapolar essas duas, por exemplo, esses 2 casos de mediunidade pesquisada extensivamente por muitos pesquisadores na época da metapsíquica, sem que fosse necessária a generalização, a saturação, a generalização da pesquisa, sendo que basta um único caso, uma única evidência científica sólida para que seja assim determinada a evidência de determinado fenômeno. Então, assim,
nessa mesma lógica, na mesma esteira de linhagem de investigação científica, aplicaríamos essa mesma perspectiva, vamos dizer assim, de pesquisa, nos casos de médiuns que estão afirmando, não só afirmando, estão divulgando vídeos em que eles próprios afirmam, por isso aqui o crime de falsa identidade, em que eles mesmos se atribuem, atribuir-se falsa identidade para obter vantagem, em que eles mesmos se atribuem serem uma pessoa, ou seja, não são eles, é uma entidade extraterrestre, sheiliana, golã ou etc., que possam estar se fazendo valer disso para obter vantagens, quando na realidade eles podem não estar manifestando mediunidade nenhuma, e sim fazendo um teatro, uma encenação, o que é muito fácil de fazer para quem sabe fazer isso. Se não, vejamos o Brasil é um campeão de humoristas no mundo, se não me falha o conhecimento, me corrija se eu estiver equivocado, o Brasil é um campeão de conhecimento na área do humor, e nós temos vários humoristas que imitam de maneira exemplar vários personagens da política do nosso país, e que se você desligar a imagem dessa pessoa e só ouvi-lo, você realmente vai achar que ele está incorporando o Ciro Gomes, o Jair Bolsonaro ou a Marina Silva. A mesma pessoa consegue simular a voz e o jeito da pessoa, incorporar aquela personalidade de um modo bastante fidedigno, de forma que consegue enganar as outras pessoas, se você não estiver vendo que quem está fazendo aquilo é aquele humorista. Então, se um artista consegue fazer isso, qualquer barulho de uma moto aqui fora, se um artista consegue fazer isso, por lógica, por um pressuposto lógico básico, qualquer pessoa que tenha uma capacidade criativa consegue se fazer ser alguém que não é ela, enganando outras pessoas para obter vantagem em proveito próprio ou para outra pessoa. Então esse é o meu recado de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, compartilhe, se inscreva. Lembra de se inscrever no nosso canal. Às vezes muitas pessoas veem os meus vídeos, mas não se inscrevem no canal, esquecem. Nós estamos ainda nos habituando. Eu sou um iniciante do YouTube, disso aqui, não tenho muita intimidade. Você mesmo vê que a coisa tudo é muito caseira aqui no canal, mas o nosso foco aqui é a informação, não é muito a plástica, é a informação. Claro que a gente tenta sempre melhorar a forma como a gente apresenta o conteúdo, mas o nosso foco aqui é muito mais ligado à informação do que na plástica, no design, na produção dos vídeos. Tá? Encontro você no próximo vídeo, desejo a você um excelente final de semana. Grande abraço para você.